Tudo isso que nós falamos está no artigo 231. Só vamos fazer aquela leitura rápida para você atestar com o quadro didático. Veja lá, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo, inciso 1º, a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou intimação for pelo correio. Então, pelo correio, não é a data que o destinatário recebeu. Não, é a data da juntada aos autos do aviso de recebimento. Inciso 2º, o dia do começo do prazo é a data da juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça. O dia do começo do prazo, inciso 3º, é a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou chefe de secretaria. Então, o advogado foi ao cartório, aproveitando a situação, o escrivão o intimou. Então, beleza, é o começo do prazo processual. Inciso 4º, o dia do começo do prazo é o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou intimação for por edital. Inciso 5º, o dia do começo do prazo é o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica. Inciso 6º, o dia do começo é a data de juntada do comunicado de que trata o artigo 232, ou não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou intimação se realizar por incumprimento de carta precatória, carta rogatória, nós vamos falar disso quando tratarmos comunicação. Inciso 7º, o dia do começo é a data de publicação, quando a intimação se der pelo diário da Justiça, impresso ou eletrônico. Inciso 8º, falando sobre a carga dos autos, o dia do começo é o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos em carga do cartório ou secretaria. Beleza? Ok. Então, destrinchamos aqui um detalhe extremamente importante. Falamos sobre o que eu preciso destacar para fazer uma correta contagem de prazo processual. Primeiro, identificar se ele é um prazo processual. Porque existe uma classificação basilar dos prazos em processual e material. Essas regras se aplicam para prazos processuais em dias. Prazos processuais em dias. Primeira observação. Segunda observação, a de que no novo CPC, ao fazer a contagem dos prazos, leva-se em consideração apenas os dias úteis. No novo CPC, a realização da contagem de prazo processual leva em consideração apenas os dias úteis. Na contagem do prazo processual, terceira vez, devemos computar apenas os dias úteis. Aí talvez você me pergunte, professor, o que é dia útil para o direito processual civil? Ou melhor, professor, o que não será um dia útil? Posso dizer que não será dia útil finais de semana? Só isso? Não. Só isso não. Você precisa entender o seguinte, não será considerado dia útil os feriados previstos em lei, sábado e domingo, então sábado e domingo, finais de semana, né? E os dias em que não houver expediente forense. O novo CPC expressamente fala do que nós chamamos de feriados processuais, né? Quais são os feriados processuais e, portanto, dias não úteis para o processo civil?
aqueles feriados previstos em lei, sábado e domingo, e os dias em que não houver expediente forense. Você sabe que na contagem de prazo processual deve computar apenas dias úteis, o que não é dia útil. Feriado previsto em lei, sábado e domingo, e dia em que não houver expediente forense. Então veja, volto lá, no primeiro slide desse encontro, pontos importantes sobre prazo. Primeiro, identificar se o prazo é processual. Segundo, identificar e saber que na contagem de prazo processual devemos computar apenas dia útil. E não é dia útil, feriado, sábado e domingo e dia em que não houver expediente forense. Terceiro ponto, na contagem do prazo processual, exclui-se o dia do começo, inclui-se o dia final. E por fim, artigo 231 me traz o rol dos dias de começo do prazo, a depender da forma de comunicação do ato processual. Beleza? Muita coisa, muita informação, sem dúvida. Talvez seu cérebro esteja aí dando um nó, literalmente fervendo com essas informações postas até o momento. Melhor forma de pacificar esse conhecimento é praticando. Praticando. Nós vimos a teoria. Nós vimos o que está na lei. O que a lei determina como regra para contagem de prazo processual. Vamos colocar isso na prática. O que eu disse que você, concurseiro, tem que ficar ligado, se você é advogado, também. Também porque o novo CPC alterou significativamente a forma de contagem de prazo processual. Então fique ligado. Vamos colocar todas essas regras em 3 exemplos práticos. Primeiro exemplo que separei para o nosso encontro de hoje sobre contagem de prazo processual. Veja lá. Primeiro exemplo. Despacho do juiz em 7 de fevereiro de 2018. Para que a parte se manifeste no prazo de 5 dias. Despacho do juiz em 7 de fevereiro de 2018, para que a parte se manifeste no prazo de 5 dias. Disponibilização no Diário Eletrônico de Justiça em 8/2/2018. Então, o juiz despachou no dia 7, intimando a parte a se manifestar no prazo de 5 dias. Esse despacho foi disponibilizado no Diário Eletrônico de Justiça no dia 8. Beleza. Então, se a disponibilização se deu no dia 8, eu inicio a contagem no dia 9. É nada. É nada. Porque a disponibilização não é o dia do começo. A publicação é o dia do começo, quando a comunicação se der para o Diário de Justiça. E nós já vimos que disponibilização é diferente de publicação. Considera-se data de publicação o dia útil seguinte ao da disponibilização. Então, o juiz despachou no dia 7, o que para fins de contagem não interessa, O escrivão cumpriu, a determinação do juiz, publicando lá no Diário Oficial, ou melhor, disponibilizando no Diário Oficial, no dia 8. Então, o juiz despachou no dia 7, foi disponibilizado no dia 8, a publicação será quando? Veja aqui no nosso calendário, dia 7, quarta-feira, o juiz despachou. Dia 8, quinta-feira, foi disponibilizado. Esse é o começo? Não. Começo é o dia da publicação. Publicação é o primeiro dia útil seguinte à disponibilização. Então, se a disponibilização se deu no dia 8, a publicação é dia 9. Sexta-feira.
E a publicação é o dia do começo. E a publicação é o dia do começo. Se o despacho foi disponibilizado no diário eletrônico dia 8, disponibilização no dia 8, considera-se publicação o dia útil seguinte. Então esse vai ser o dia do começo. Dia do começo. Então eu falo aqui, né? Não, porque eu tenho que excluir o dia do começo. Se a publicação é no dia 9, se eu considero publicação dia 9, eu tenho que identificar o começo para qual finalidade? Para excluir. Se a publicação é dia 9, então eu excluo a contagem. Então, eu excluo a contagem. O despacho se deu no dia 7, não nos interessa nesse momento. A disponibilização se deu no dia 8, começo, publicação, dia 9. Eu excluo o começo. Beleza? O prazo é de 5 dias, então eu vou lá. 1, 2, 3, 4, 5. Não, você não vai fazer isso. Porque prazo processual eu não considero sábado e domingo. Então, se o começo foi dia 9, sexta-feira, data da publicação, eu começo a contar no dia útil seguinte. Então, eu corto sábado, corto domingo. Agora sim. 1, 2, 3, 4, 5. Incluo o último dia desse prazo, dia 16 de fevereiro. Então, veja, o juiz despachou no dia 7 de fevereiro. O despacho foi disponibilizado no Diário Eletrônico de Justiça, dia 8. Disponibilização, uma coisa, publicação, outra. O começo do prazo é publicação. Considera-se publicação, primeiro dia útil, seguinte a disponibilização. Disponibilização aconteceu dia 8, então publicação dia 9. Excluo dia do começo. Primeiro dia de contagem do prazo, dia 12. Porque final de semana não considero. 1, 2, 3, 4, 5, 16 é o prazo fatal. É o prazo fatal. Beleza? Primeiro exemplo, esse exemplo aqui babinha, né? Simplesinho, facinho, só tomar cuidado com essas observações. Despacho, disponibilização, não tem a ver aqui diretamente com a contagem. Porque, na verdade, o que nos interessa é o dia do começo. E o dia do começo é publicação. Dia útil seguinte à disponibilização. Segundo exemplo, agora um pouco mais complexo. Tá? Aquele primeiro ali, bem simplesinho, facinho de ser feito. Agora um pouquinho mais complicado. Né? Vamos lá. Despacho do juiz. Despacho do juiz no dia 7. 7 de fevereiro de 2018. Determinando a intimação da parte por edital. Por edital. Com dilação assinada de 20 dias. Então, a dilação temporal desse edital será de 20 dias. Para a parte contestar no prazo de 15. Beleza? Então, dilação 20 dias, prazo processual de contestação 15 dias. O servidor cumpriu a diligência no dia 8. O que significa isso? Ele publicou o edital no dia 8. Então, o edital foi publicado dia 8 de fevereiro. Ótimo. O juiz despachou no dia 7 de fevereiro, determinando a intimação da parte por edital, edital com dilação de 20 dias, intimação da parte para contestar, prazo de 15 dias. O edital foi publicado no dia 8 de fevereiro. Então, veja lá. Publicação do edital se deu no dia 8 de fevereiro. Vamos identificar aqui no nosso calendário. Fevereiro, dia 8, quinta-feira. Perfeito. Publicação.
Publicação do edital. Agora a gente começa a contar a dilação, né? Aí veja, como é que você vai contar? 1, corta final de semana, 2, 3, 4, 5, 6, corta final de semana. É isso? Não. Não, por quê? Porque edital, pessoal, é prazo material. Prazo material eu conto em dia corrido. Olha o que eu disse para os senhores. Primeiro ponto que eu preciso identificar é qual é a natureza desse prazo. Eu estou contando a dilação assinada pelo juiz para esse edital. O edital foi publicado no dia 8. Tudo bem, não tem problema. A dilação dele é de 20 dias. Esse prazo é material. Se é material, eu conto em dias corridos. Então eu conto 1, 2 no sábado, 3 no domingo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no sábado, 10 no domingo, 11, 12, 13, 14, 15, 16 no sábado, 17 no domingo, 18, 19 e 20 no dia 28 de fevereiro. Então, o edital, a dilação do edital se deu no dia 28. O término da dilação do edital se deu no dia 28. Ok? O juiz despachou no dia 7 de fevereiro, né, determinando um edital com dilação de 20 dias. O edital foi publicado no dia 8. Então, conto 20 dias corridos, dilação, final da dilação do edital, dia 8. Esse é o começo? Quando a comunicação se dá por edital, o dia do começo é o último dia da dilação assinada pelo juiz? É isso que o 231 está dizendo? Último dia da dilação, dia 8. O dia do começo é que dia, meus caros? Primeiro dia útil seguinte ao término. Então, quarta-feira, tá? Estamos considerando que aqui no meio não tem nenhum feriado, tá? Final da dilação se deu na quarta-feira, dia 28. Começo deste prazo processual para contestar de 15 dias. Primeiro dia útil seguinte ao da dilação. Então, o começo vai ser no dia 1, quinta-feira. Dia 1 de março, quinta-feira. Esse aqui é o começo. E o que a gente faz com o começo na hora da contagem? Ah, tá sabendo. Isso mesmo. Eu excluo. Então, o juiz despachou no dia 7, determinando a intimação da parte por edital. Beleza. O edital foi publicado no dia 8, conto dias corridos a dilação, que é de 20 dias, último dia da dilação é dia 28. Considera-se começo do prazo, primeiro dia útil seguinte ao da dilação. Primeiro dia útil seguinte da dilação é o dia 1. Dia 1 é o dia do começo. Na hora de contar, exclui-se o começo. Agora sim, eu conto os 15 dias da contestação. Os 15 dias do prazo processual para contestar. Então vamos lá? Sexta-feira, dia útil, né? 1. Corto sábado, corto domingo. 2, 3, 4, 5, 6. Corto sábado, corto domingo. 7, 8, 9, 10, 11. Corto sábado, corto domingo. 12, 13, 14, 15. 15. Beleza? Despacho se deu no dia 7, publicação do edital no dia 8. Agora eu começo a contar o edital, corrido. 1, 2, 3, último dia da dilação do edital.
28. Começo do prazo processual para contestar. Primeiro dia útil seguinte ao término da dilação. Se a dilação se deu no dia 8, começo do prazo processual, dia 1 de março. Né? Se o término da dilação se deu no dia 28 de fevereiro, primeiro dia útil seguinte, dia 1 de março, é o dia do começo do prazo processual. O que eu faço com ele? Excluo. E agora eu começo a contagem considerando apenas dias úteis. Então, 1, corto sábado e domingo, 2, 3, 4, 5, 6, corto sábado e domingo, 7, 8, 9, 10, 11, corto sábado e domingo, 12, 13, 14, 15. Incluo o último dia. Qual que é o último dia para a parte contestar? 22 de março de 2018. Só? Beleza? Isso aqui é um pouco mais completo, mas deu para entender? Espero que sim, né? Ok? Comunicação se deu por edital. Qual que é o dia do começo? Vamos voltar lá no 231, para ver isso aqui no corpo do texto. 231, que é um artigo muito importante para a contagem, né? Então, veja lá, quando o legislador vai falar sobre edital, olha lá, 231, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo. Inciso 4º, o dia útil seguinte ao fim da dilação. No nosso exemplo, o fim da dilação se deu no dia 28 de fevereiro. Então, o dia do começo, dia 1 de março. Eu excluo o dia do começo na hora de contar. Não é isso? Por isso que, no nosso exemplo, a contagem começou no dia 2, exclui aí os finais de semana, e o último dia do prazo para contestar, dia 22, está aqui resumido. A fixação do edital, dia 8. Começo do prazo processual, dia 1 de março. Excluo o dia do começo, primeiro dia de contagem, dia 2. Vou excluir nos finais de semana, último dia, dia 22 do 3. Tá? Observação importante, nós estamos considerando aqui que não é feriado, que todos os dias tiveram expediente forense. Por quê? Considera-se dia não útil os feriados previstos em lei, sábado e domingo, e os dias em que não houver expediente forense. Então, nós estamos considerando no nosso calendário que não teve nenhum feriado aqui no meio e que todos os dias tivemos expediente forense. Por isso que excluímos apenas os finais de semana. Ok? Último exemplo de contagem de prazo, esse aqui também um pouco complexo, também tem aí os seus detalhes, mas interessantíssimo. Portanto, vem cá para o quadro. Vem cá para o quadro. Sei que essa aula vai ficar um pouquinho mais extensa, mas proposital, ok? Para a gente não quebrar o raciocínio. Você percebe que o exemplo é top quando você vê aqui que envolve 3 meses, né? Dezembro de 2017, janeiro de 2018, fevereiro de 2018. Então tem muita coisa para contar, né? Tem. Isso aí. Olha lá o exemplo. A parte foi intimada por ato do escrivão. Se foi intimada por ato do escrivão, o dia do começo é o dia, né, da intimação, o dia em que o ato do escrivão foi realizado. Então nós já temos o nosso dia do começo. A parte foi intimada por ato do escrivão em 18 de dezembro de 2017. Começo do prazo, 18 de dezembro de 2017. Não é isso? Quando a comunicação se dá por ato do escrivão, a data do começo é o dia da citação ou intimação. Então, se o ato foi cumprido dia 18, esse é o nosso dia do começo. Por que me interessa saber o dia do começo? Vamos lá, 18 de dezembro. Por que me interessa saber o dia do começo? Isso aí. Porque a gente exclui o dia do começo na contagem dos prazos processuais e começa no dia subsequente para praticar ato processual em 10 dias. Aí você está se perguntando, professor, o ato processual tem prazo de 10 dias. E nesse caso, o dia do começo é o dia da comunicação, que é dia 18. Por que 3 meses? Por que 3 meses no nosso calendário, sendo que são apenas 10 dias
E nesse caso não tem muito segredo, porque como a intimação se deu por ato do escrivão, o começo é o dia da comunicação, dia 18, então é só pegar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pronto. E aí é feriado? Então 2, beleza. Por que 3 meses? Porque nós aprendemos em algumas aulas passadas, quando trabalhamos acerca do tempo dos atos processuais, que existem algumas situações em que o prazo processual ele é suspenso. E uma dessas situações, exatamente 20 de dezembro a 20 de janeiro. Independente, pessoal, independente do recesso forense, né, que geralmente vai até dia 6 de janeiro, do dia 20 até o dia 6, independente disso, os prazos processuais, por força de lei, ficam suspensos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. E eu estou falando de suspensão, não interrupção. Lembra que suspensão é pausa. Começou a contagem, suspendeu, para. Passou o prazo de suspensão, então eu retorno à contagem de onde parei. Ao contrário do que acontece na interrupção. Quando o prazo ele é interrompido, ele zera. Né? Então, 1, 2, 3, foi interrompido. Quando eu voltar a contar, eu volto a contar do zero. Aqui estamos falando de suspensão. Suspensão. Uma das hipóteses de suspensão do prazo processual é o período compreendido entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Aí olha só no nosso exemplo. O indivíduo foi intimado por ato do escrivão no dia 18. Esse é o dia do começo. Eu corto. Começo a contagem no dia útil seguinte. E o dia útil seguinte é 19, terça-feira, 1. Só que aí vai suspender o prazo. Dia 20 de dezembro. Então suspende, fica suspenso. Fica suspenso. Até o dia 20. Até o dia 20 de janeiro. A suspensão ela compreende do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro. E aí eu retorno a contagem no dia útil seguinte. Pô, dia 20 de janeiro é sábado. Sábado. Dia 21 não é dia útil, então eu também ignoro. Agora sim eu volto a contar. Volta a contar do zero, né? 1 de novo aqui. Não, porque eu falei de suspensão. E lembra, se o dia do começo foi dia 18, eu contei 1 aqui, ó, no dia 19. Suspendi até o dia 20 de janeiro, 21 é dezembro, então aqui no dia 22, 2, 3, 4, 5, 6, sábado eu não conto, domingo eu não conto. Dia 29, 7, 8, 9, 10 de fevereiro. É o último dia do nosso prazo, melhor, 1 de fevereiro, né? Ok? Então, dia 19, vou colocar direito, né? Dia 18 é o dia do começo do nosso prazo, contei 1 no dia útil seguinte, dia 19. Suspendeu até dia 20 de janeiro, dia 21 de dezembro, não considero, volto a contar de onde parei, dia 22. 2, 3, 4, 5, 6, final de semana, 7, 8, 9, 10, dia 1 de fevereiro é o último dia do nosso prazo. Começo dia 18, início de contagem dia 19, suspensão do prazo entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, último dia 1 de fevereiro de 2018. Por isso, 3 meses aqui no nosso calendário, belezinha? Ok, então, 3 exemplos para colocar em prática o nosso conhecimento sobre contagem. E vamos fechar a nossa aula de hoje sobre contagem de prazo processual com uma questãozinha de concurso, porque nós já trabalhamos 3 exemplos, né? Vimos toda a teoria, vimos toda a disposição legal sobre contagem de prazo.
colocamos todo esse conhecimento teórico e legal em prática nesses 3 exemplos e agora fechamos a nossa aula com uma questãozinha adaptada da Fundação Carlos Chagas, né? Adaptada ao novo Código de Processo Civil, para você fazer a contagem e assinalar a alternativa correta. Vamos lá? Considere a seguinte situação hipotética. Determinado ato processual deverá ser praticado pela parte no prazo de 5 dias. Considere a seguinte situação hipotética. Determinado ato processual deverá ser praticado pela parte no prazo de 5 dias. A publicação, veja que ele não disse disponibilização. Já falou publicação. Publicação é o dia do começo. A publicação efetiva para o cumprimento deste ato ocorreu no dia 14 de outubro de 2016, uma sexta-feira. O último dia do prazo processual em questão foi quando? Então vamos lá. Publicação. Ele não falou disponibilização, publicação. E publicação é o dia do começo. Então, começo. Começo. Que dia? 14 de outubro. 14 de outubro de 2016. Esse foi o começo. O dia da publicação, né? Por que eu preciso saber o dia do começo? Para excluir. Eu excluo o dia do começo e inicio a contagem no dia útil seguinte. Acontece que 14, que é o dia do começo, é uma sexta-feira. Então eu excluo essa sexta-feira e vou ter que excluir também o dia 15 e o dia 16. Por quê? Porque são final de semana, né? Sábado e domingo. O dia da publicação é o dia do começo. 14 de 10 de 2016, uma sexta-feira. Eu excluo o dia do começo, inicio a contagem no próximo dia útil seguinte. 15 e 16 são sábado e domingo. Desconsidero. Inicio a contagem quando? Dia 17. Então, início da contagem. Início da contagem, dia 17. 17 do 10 de 16. Então, 1, 17. 2, 18. 3, 19. 4, 20. 5, 21. É isso? 17, segunda-feira. 18, terça-feira. 19, quarta-feira. 20, quinta-feira. 21, sexta-feira. 17, 18, 19, 20, 21. Último dia do nosso prazo, dia 21, portanto. Ok? Último dia, dia 21. Dia 21. Então, dia da publicação é o dia do começo, 14. Exclui o dia da publicação, começa a contar dia útil seguinte. 15 e 16 são sábado e domingo. Ignora. Primeiro dia da contagem, dia 17. 17, 18, 19, 20, 21. Sexta-feira, último dia, dia 21 do 10. Será que é essa a resposta? Com certeza. Alternativa C, dia 21 de outubro. Vamos aqui mais uma vez ler essa questão, né? Para pacificar e marcar com toda certeza a alternativa C. Considere a seguinte situação hipotética. Determinado ato processual deverá ser praticado pela parte no prazo de 5 dias. A publicação efetiva para o cumprimento deste ato ocorreu no dia 14. Dia do começo, sexta-feira, começa a contar segunda-feira. Então, o último dia do prazo processual em questão foi 21
de outubro de 2016. Perfeito? Então, nossa aula de contagem de prazo processual se encerra aqui. E no próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre os prazos do juiz, os prazos do escrivão e trabalharemos um tema doutrinário importantíssimo que é preclusão. Preclusão. Ficamos por aqui. Grande abraço. Até a próxima aula. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.